Fala galera, mais um NDFcast na área aí, começando hoje em dupla, eu e o Gubert. Boa noite, Opa. Gubert, bom dia, boa tarde, não sei que hora a gente está sendo visto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar de tragédia, desgraça, maldição. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Vai ser uma loucura hoje. Em pleno inverno da pandemia, no meio do Covid, e a gente vai falar de pragas do Egito. Cara, acho que não teria momento melhor, né? É verdade, e virou um assunto recorrente, virou meme, né? Virou Sim. meme quando, além do Covid, começou a ter praga de gafanhoto, vulcão em erupção, tudo que pode acontecer, teve terremoto no México, Parece realmente que algo tá acontecendo, né? algo tá acontecendo, a Terra está se movimentando. Uhum. E ainda há tempo, a gravação desse programa vai ao ar em julho, então tem mais 5 meses do ano ainda. Eita, nós. Vai saber o que esperar agora. Tem Eu já tô ficando tudo triste errado. com esse episódio, aí não tá dando. Vamos cancelar ele. Não, cancela Antes que esse a comentário. gente vire uma praga do apocalipse. Muito bem. Virou meme por causa de um dos motivos foi o gafanhoto, né? Até então ninguém tava ligando o nome da pessoa e tava só achando que tava sendo uma desgraça de ano. E quando... Olha como é uma praga. O gafanhoto é argentino, cara. Bah, da pior das piores pragas. Né? O gafanhoto argentino tava vindo pro Brasil, tava comendo o equivalente a 2.000 vacas comeriam de pasto por dia. Nossa senhora, não sabia que era tão grave assim. Era bem grave, 40 milhões de gafanhotos, é praticamente uma Argentina inteira de gafanhotos, a população deles de gafanhotos. E aí a galera começou a ligar ao que eram as pragas do Egito. Alguns chamam de 7 pragas, né? Mentira, são 10. São 10, 7. Essas maravilhas do mundo que são muito mais legais. É verdade. Então, hoje a gente veio contar pra vocês quais são, o que são, por que foram e também daqui a pouco uma explicação científica de por que elas aconteceram. E eu acho que essa explicação científica pode ser a melhor parte. Achei muito interessante. É bem legal. Bem legal e depois a gente vai entrar em alguns detalhes aí da pesquisa, mas ela é factível, né? Ela realmente é científica, não é um achômetro. Ela faz sentido porque teve um fenômeno naquela época. Exatamente. Mas vamos lá então, introduz a gente aí nesses... Vamos lá então, vamos introduzir as pragas do Egito. Essas 10 pragas do Egito, elas vieram do livro bíblico chamado Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, que é um livro que está presente tanto na religião católica quanto para os judeus no Pentateuco. Ela tá lá, para essas duas religiões, ela é sagrada. E conta a história logo depois da criação da religião dos hebreus, onde eles estavam presos no Egito como escravos, porque as famílias as 12 tribos do Egito, aquela que vira e mexe aparecem na literatura, estavam lá como escravos. Elas vão para lá como escravos porque os filhos de Jacó, ou Israel, aí que vem a denominação do país Israel, né? Jacó se chama Israel. Vão para lá à procura de uma terra melhor, enfim, porque o filho mais novo deles já era um alto funcionário do faraó na época. Então ele chama os outros irmãos e o pai. E aí eles migram para o Egito, morre toda essa geração, morrem outras gerações, ficam os herdeiros, que a essa altura do campeonato já seriam, segundo os registros, 600 mil hebreus. Lembrando que nessa época se contabilizavam os homens. Então seriam 600 mil homens hebreus, fora mulheres, crianças, e mais adiante a importância também do rebanho, né? Os judeus tinham uma religião diferente dos egípcios, eles eram monoteístas, os egípcios politeístas, e eles queriam fazer celebrações religiosas também de forma diferente.
que eram os holocaustos. Eles faziam oferendas de animais, enfim, tem toda uma doutrina de qual animal oferecer para cada situação, e eles teriam que fazer isso longe das cidades egípcias que nessa época se estendiam pelo delta do Nilo, onde dava para plantar nos dois lados do rio Nilo, né, onde a água conseguia ser represada. E o faraó não queria deixar esses caras saírem, porque essa saída tiraria os escravos da mão dele. Era muita gente, todos eram escravos, não tinha nenhum que fosse um livre cidadão na época. E aí surge o cara que foi o segundo grande nome da religião deles, que é o Moisés. O primeiro é o Abraão, fundador. O segundo é Moisés, que vem com um monte de coisa que a gente vai trazer mais pra frente. Mas ele vem trazendo essa tentativa de diálogo com o faraó. E antes que alguém me pergunte qual faraó, não se sabe, é faraó. Ainda até hoje não se descobriu qual faraó era. Não, mas eu tô pensando que é interessante isso, né? Não se sabe o faraó, mas porque não se sabe em que ano era. Ah, não sabe o ano exato. Não sabe, tem um lapso de 150 anos, mais ou menos. Podem ser 3 faraós diferentes. Ah, entendi. Moisés então pede a Deus que ajude ele nessa empreitada, e Deus responde, porque Deus responde para essa galera bíblica, né? Não pode não responder pra gente, mas para eles ele respondia. E aí ele fala pro Moisés: olha, cara, vai lá, fala com o faraó, e fala para ele que se ele não cumprir os teus pedidos em meu nome, eu vou castigar o povo dele. E aí o Moisés fala: cara, eu tenho a língua presa. E aí Deus fala pra ele: então leva teu irmão, Arão, e ele é o porta-voz de tudo que tu disser. Ele vai ser a voz a minha voz lá, a tua voz lá. Então Arão vai junto, são irmãos. E aí que eles vão trocar uma ideia com o faraó para pedir para sair para poder fazer as orações, enfim. O que na verdade eles saindo para fazer as orações, é óbvio que eles iam se encaminhar para a Terra Prometida, que é onde fica Israel hoje, né? Sim. No final das contas eles queriam acabar com a escravidão, né? Acabar com a escravidão e voltar para casa. Então eles chegam para falar com o faraó e o faraó diz que não vai rolar, não tem jeito, e que eles fiquem lá, enfim, e que os deuses deles é que são os deuses verdadeiros, e que o Deus dos hebreus, né, o Yahvé, não é o Deus verdadeiro. Aí começa toda a confusão. Então eles começam praga por praga e só para quando eles conseguem sair do Egito, né? Já. Mas na verdade, né, eles dão esse aviso pro faraó dizendo: ó, liberta a gente ou vai dar ruim pra ti. Isso, eles não chegam com a primeira já engatilhada, eles primeiro avisam que vai dar ruim. Porque na verdade eles estão meio que de porta-voz ali, né? Nem eles sabem o que vai acontecer, né? Foram só dar um recadinho. Eles sabem que vai dar ruim, mas não sabem qual ruim vai dar. Isso aí. E aí o faraó diz que nada a ver, tudo vai continuar tudo igual. E aí a gente começa realmente a entrar nas pragas do Egito, né? Começaram a acontecer algumas pragas que foram vistas como os castigos dados por esse Deus dos hebreus pro faraó, né? Para essa libertação, né? Então começa aí o show de horror do Egito. Eles vão lá, trocam uma ideia com o faraó não abre mão, e aí o que acontece? A primeira tomada na cabeça é que toda a água do rio Nilo se transforma em sangue, causa a morte de todos os peixes, né, de toda a vida que existia no rio, e essa praga atingia a fé ao deus Hapi, né, um dos deuses do Egito, o deus Hapi, filho de Horus, que era a personificação do rio. Isso aí. E aí ele não dá muita bola, enfim, não vão sair. E aí a segunda praga, essa vem direto das mãos do Arão, ele faz surgirem rãs por todo o Egito, elas tomam todas as ruas, todas as casas, e essa praga ela é direcionada a uma outra deusa, né? A deusa Requete, a deusa da fertilidade egípcia. Ela era direcionada a ela porque ela sempre foi representada como uma cabeça de rã,
Então fez com que os adoradores da Ra, que era a Heket, passassem a odiar ela, né? Mas por que das mãos de Arão? Então, ele literalmente estende as mãos sobre o território egípcio, apontando para a cidade, e começa a brotar Ra. Então foi invocação dele, né? É literalmente invocação dele, assim. Ele Summonou. meteu a mão ali, meteu o ololô e rolou uma Ra. Que beleza. E aí, ainda assim, Faraó não quis saber. O faraó não tava para jogo ainda. Que beleza. E aí surgiu a terceira praga, então, né? Humanos e animais ficaram cobertos de piolhos e os sacerdotes da época não sabiam explicar o ocorrido. Isso acabou colocando o deus Tote em descrença quanto à sabedoria dos seus sacerdotes, né? Adivinha quem que estendeu a mão para fazer isso acontecer? Quem? Quem? Arão. Esse Arão tá poderoso, hein, cara? O bruxão. Tá sabendo dos Paranauê. E nem assim rolou, né? Nem assim rolou. E aí vem a quarta praga. Explica pra nós agora o que aconteceu. Quando a gente acha que não podia piorar depois de raio e piolho, veio moscas. Mas assim, não é mosca que nem a gente comendo melancia na praia que vem 2 moscas. Veio muita mosca. Mas muita mosca e não atacou só os cidadãos egípcios. Essas aí também já vieram pra cima dos animais. E essa tem uma coisa especial, porque ela não atacou nenhum deus específico. Porque também os caras não tem nenhum deus mosca, né? Uhum. Essa atacou os sacerdotes, porque o faraó pediu para os sacerdotes replicarem isso. Façam igual para provar que vocês podem fazer igual também. Para provar que ele é só um sacerdote. E os caras não conseguiram. E aí os sacerdotes egípcios saíram enfraquecidos desse embate aí contra o verdadeiro Deus dos hebreus. Uhum. E diz que as moscas não apareceram nos locais onde moravam os judeus, né? Inclusive isso é uma coisa que vai acontecer bastante. Tudo que atacava os egípcios não chegava no canto, assim, pensa que é um canto bem grande para, sei lá, 2, 3 milhões de pessoas, cada homem tinha 5, 6, 7 filhos. É uma bela cidade ao canto do delta do Nilo, onde nada aconteceu. Depois a gente explica um pouquinho disso aí também. Por quê? Bacana. E agora? Não rolou. Não se convenceu. Com 4, né? Vamos combinar, né? Foi umas praguinhas meio fraca, né? Eu também acho que não ia dar muita bola. Dá pra matar tudo com Havaiana, por enquanto. Não, e pega um raid ali e resolve as moscas, tudo certo. Tudo resolvido. Bom, aí a gente chega então na nossa quinta praga, né? Que aí começou a ficar um pouquinho tenso. Começou a morte dos rebanhos egípcios, né? E apenas o rebanho dos egípcios. Nenhum gado judeu foi atacado pela mortandade. Atacava diretamente os deuses relacionados com os bovinos. O Apis, o Ator e o Nut. Acho que é Nut que fala, né? Nut. E adivinha quem que estendeu a mão pra fazer essa quinta maldição? Agora eu vou acertar. Deve ter sido o Arão. Não foi o Arão, foi o Moisés. Aí você tá me trolando. Tá me trolando. Essa vez foi Moisés. Então Moisés chegou chutando a porta agora. Então, e não rolou de novo, né? Tá, mas aí morreu todo o rebanho do cara e mesmo assim... não morreu todo. Deu uma machucada, mas não morreu todo. Sobra rebanho pra depois. Então tá. Sobra rebanho pra depois. Sabe o que são pústulas? Não. Pústulas cobriram os animais e os homens. São chagas, ferimentos. Essa é a sexta. Então agora ficou todo mundo machucado, com chagas, com pústulas. Imagina como se a população tivesse pego uma lepra instantânea no rebanho, nos cidadãos, em todo mundo, e de novo para jogar a culpa nos sábios, que eram os médicos da época, né? Eles eram os curandeiros e eles não sabiam como curar, e os egípcios estavam apodrecendo a olhos vistos, assim, simplesmente apodrecendo, e tinham úlceras brotando da pele, assim, e deve ter sido um negócio muito nojento isso, né? Por ter passado por tudo isso, chegar na sexta praga e começar a apodrecer a pele do nada. Imagina o pânico da população, né?
Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido. Mas piora. Pior. A gente sabe que são 10, né? Então vamos para a 7ª agora, que começou chuva de pedra, né? Só simplesmente uma chuvinha de pedra que feria todas as pessoas, animais, destruía plantações e acabou envergonhando os deuses como Íris e Osíris, né? Isso aí. De novo, Moisés meteu o cajado e mandou chover. E esse aí Deus falou pra ele, vai lá e estende o cajado onde tu quer, que deixa o resto comigo. Vai dar ruim. Ó, número 8, a mais conhecida de todas as pragas do Egito. Qual que é? Eu vou deixar tu falar. Gafanhotos. Muito bem. Gafanhotos. Veio uma bela nuvem de gafanhoto e levou embora o que tinha de plantação que não tinha sido colhida ainda. E aí foi pra ferrar com 2 deuses, Shu e Sebek, que eram relacionados às plantações, enfim. Mesmo assim, nada. Nessa altura do campeonato ele já tava dizendo o seguinte: quando a praga acontecia, ele chegava e dizia, não, para, vamos negociar, eu vou liberar vocês. E aí cessava a praga, o gafanhoto ia embora, a chuva de pedra parava, ele dizia, não. Tá cancelado o negócio. Muito, muito esperto, mas bem safado. É esperto quando tu faz isso uma vez, né? Pois é, né, cara? Não foi o caso, né? Pior. E o que vem? Vamos pra 9ª, então. Escuridão total por 3 dias. Aí, isso aí, envergonhando diretamente Deus Sol, Amun-Ra, já que a região onde moravam os judeus não ficou escura. Isso aqui ficou meio estranho pra mim, né? Como pragas, tipo assim, como é que ficou escuro só pros egípcios? Isso, é um milagre de Deus, né? Mas a ciência explica. E aí, então, a famosa piste de resistance, né? A última e a facada final, né? Quando nada funciona, tu pega onde o calo aperta. Ele falou que no dia seguinte morreriam todos os primogênitos. E quando a gente fala de todos os primogênitos, é o primeiro filho homem de geral e o primeiro filhote homem de qualquer bicho. E foi tudo. E aí a minha dúvida é, isso aconteceu? Tipo... Isso aconteceu. Sim, não foi tipo assim, não foi só ameaça. Não foi só ameaça. Então, deu ruim. Aí deu ruim. E aí ele falou, acho que não vai dar pra piorar. Se piorar, vai ficar muito ruim. E aí ele chamou Moisés, chamou Arão e fez uma coisa. Ele expulsou eles, olha que esperto. Ele não admitiu. Saiu por cima, né? Não, eu quero vocês fora da minha terra. Não quero mais vocês aqui. E eis que sai Moisés em marcha com todo mundo, 600 mil homens, mais suas famílias, seus rebanhos e suas barracas, e tocam deserto adentro em direção à Terra Prometida. Porque aí eles não iam só sair para fazer a celebração da religião, eles foram expulsos e aí eles teriam que buscar o outro local para morar, né? Uhum. E é dessa saída que surgem alguns dos pontos mais importantes da religião católica e da religião judaica, né? Porque é quando ele sai e aí o faraó manda os soldados atrás dele para matar eles na saída, que Deus abre o Mar Vermelho junto com Moisés e faz o povo passar e fecha o mar em cima dos egípcios. E aí eles estão liberados do jugo do faraó de uma vez só. E na sequência aí vem Tábua dos 10 Mandamentos, vem o tabernáculo, que seria a construção do Templo de Salomão, junto com o tabernáculo a construção da Arca da Aliança, que o Indiana Jones descobre um pouquinho mais adiante. Mas enfim, aquela arca em que ninguém pode encostar e nem abrir, onde ficam as 2 pedras com os 10 mandamentos que os católicos e os judeus seguem. E pelo castigo que Deus infligiu a eles passam aqueles 40 anos zanzando pelo deserto.
É uma das coisas que as pessoas põem no Google Maps, botam a pé do Egito até Jerusalém e dá 3, 4 dias de caminhada e aí perguntam por que os caras ficaram 40 anos, né? Sim. Porque Deus falou pra eles que eles só poderiam desmontar a barraca essa do tabernáculo, que era onde era rezado, enfim, as celebrações deles, quando o nevoeiro que ficasse ao redor se passe. Então eles ficam muito tempo acampados, sofrendo esse castigo, enfim. E depois chegam em Israel, depois de 40 anos. Esse, então, foi o relato de como foi a história, de como ela é contada, né, das 10 pragas do Egito, essa história oficial. E agora a gente vai ao que a ciência tenta explicar, né? Então, Júlio, explica aí para nós essa teoria que tu achou mais interessante. Então, tinham mais de uma teoria, essa era a que fazia mais sentido. Lembrando, teoria, gente, tá? Não é nenhuma verdade absoluta, não é nenhuma verdade, é só teoria. Mas eu tenho certeza que alguém vai xingar nós nos comentários. Pode xingar. Dá o likezinho no vídeo e xinga. Aí a gente aceita. Tá tudo certo. Teorias, tá? Então, onde começaria tudo isso? Nessa mesma época, 1500 a.C., por ali, não se tem uma data muito precisa, um vulcão lá na ilha de Santorini, lá na Grécia, entra em erupção. Esse vulcão realmente entrou em erupção, ele existiu, ele tá lá, tem registros geológicos dessa situação, enfim. E essa erupção do vulcão teria acontecido a uns 700 quilômetros da onde estaria acontecendo todo esse enredo bíblico, tá? Então, anotem bem, vulcão em erupção, ele volta daqui a pouquinho, tá? Esse vulcão, ele causa um terremoto em toda a área do Mediterrâneo, um pedacinho do Oriente Próximo, do Oriente Médio. E hoje em dia os pesquisadores, olhando o fundo do Rio Nilo, eles encontram ferro, pouquinho só, não muito, de ferro em forma dissolvida junto da areia do fundo do rio. Então o que pode ter acontecido? Esse vulcão entrou em erupção, ocorreu um terremoto, soltou uma bela quantidade de ferro dissolvido, ele sobe a superfície, deixa tudo cor ferrugem, deixa o rio bem tóxico, como se tivesse passado um belo de um garimpo ali no meio do caminho, tá? E mata todos os peixes. Então não é sangue, é só vermelho. Exatamente. Então a primeira praga seria um acaso da natureza. Exatamente. Show. E a segunda, né? Como é que essa teoria explica a segunda praga? Qual que era a segunda mesmo? Rãs? Rãs por todo o Egito. Rãs por todo o Egito. Onde é que moram as rãs, Felipe Gubert? No lago. Na água, né? Na banhadinho. No rio, né? Na beirinha. Isso aí. E se o rio tá vermelho? Se o rio tá poluído? Para, né, cara? Elas vão procurar outra água, né? Exatamente. Elas têm GPS? Até onde eu... Elas têm mapinha? Não tem, elas vão andando. Se achar um laguinho, paramos ali. Não achou o laguinho, segue andando. Se por acaso uma rãzinha entrou na cidade, tadinha da rãzinha, né? O problema não foi uma outra, né? Foram milhares, né? Pelo que dizem. Foi uma galera de rã. E aí, a gente tem a teoria da terceira, né? Terceira praga do Egito. Que, como aconteceu tudo isso, né? Com a toxicidade do rio, os animais que sobreviveram saíram de perto do rio e foram procurar outros lugares, infestando a cidade. A falta de higiene se alastrou. E aí os piolhos tomaram conta dos cidadãos e dos animais. Até porque os caras não eram que nem nossos índios, não tinham o hábito de tomar banho todo dia, né? Isso a gente tá falando de um povo que tomava banho por ocasião de entrar no rio pra alguma coisa, enfim, né? Uhum. Se tu não tá no rio, tu não toma banho. Exatamente. E aí explica mais essa praga das moscas, não, dos piolhos, né? Desculpa. Então, a quarta praga, ela tá relacionada com uma que já tinha acontecido anteriormente, tá? E aí a gente cientificamente vai tentar buscar o que aconteceu. As rãs saem da água,
vão tentar buscar uma outra água que não esteja poluída e falham miseravelmente, porque elas não sabem que tem um deserto ali pro lado. E aí as rãs morrem. E o que as rãs não vão mais comer quando elas morrem? Moscas e mosquitos e afins. E aí a gente tem ciência, novamente. Cadeia alimentar quebra. As rãs mortas não comem as moscas se proliferam sem nenhum inimigo natural. Exatamente. Então, olha que interessante, né? Tudo que a gente falou até agora parece a consequência de uma coisa só, né? A gente já vai nesse ponto aí, né? E aí a gente chega na quinta praga, né? Que é a morte dos animais. E isso foi basicamente consequência direta das pragas anteriores, né? Então, sem água limpa, excesso de piolho, de mosca, de transmissão de doença, o rebanho foi atacado pelas doenças que se espalham e acabou matando o rebanho, né? E aí tu chega na próxima. O rebanho tá morrendo doente. A carne tá podre. Tá tudo ruim. Tá cheio de bicho. Né, esses bichos podres ainda. Tá tudo podre, né? Provavelmente comiam essa bicharada aí. Morria, eles comiam. O ser humano vai sofrer também. Então vai ter úlceras, vai ter chagas, vai ter um monte de doença que, vamos combinar, se aconteceu isso, deve ter sido uma dermatite da braba, né? Os caras devem ter ficado com sarna. Deve ter tido tudo, né? Deve ter sido uma podreira, né? Porque eles não tinham. A higiene estava extremamente comprometida. A gente tá vendo as últimas 4 pragas, todas questões de higiene. Exatamente. E aí, se pensar, nós estamos chegando na 7ª praga agora, né? Que é a chuva de pedras. Aí, lembra só daquele vulcão que a gente falou lá no início que causou o terremoto, que foi responsável pela deixar a água numa cor avermelhada e matar os peixes, né? Essa chuva de pedra da 7ª praga seria um efeito da erupção do vulcão, né? Então, devido a deslocamentos atípicos de nuvens de fumaça, então isso mexeu com o clima da região e acabou chovendo pedra, que era algo completamente atípico, né, nessa região. A 8ª praga vem de arrasto com essa, né? Mexeu com o clima de toda uma região. Se vocês pegarem esse mapa que tá aparecendo na tela agora, tá mostrando onde fica a ilha de Santorini, onde aconteceu esse vulcão. E vocês pensam em 700 km para cada lado, deve ter sido um estrago bem grande. É só vocês imaginarem os últimos vulcões que a gente viu em erupção aí na TV. Então mexe com a fauna também. E gafanhoto é parte da fauna. Se ele não tá confortável, que era o que aconteceu esse mês agora aqui no sul da América, né? O gafanhoto não estava confortável com o clima, ele migra. E ele migrou. E aonde ele migra, ele chega saindo do Mediterrâneo, que ele encontra é o delta do Rio Nilo. E dali do início do delta do Rio Nilo, tu já tem um monte de plantação dos dois lados. E o gafanhoto, é óbvio, vai seguir essa linha reta de plantação, ele não vai fugir para areia, né? Então ele veio comendo de arrasto na linha reta do Nilo em direção ao sul da África. E com isso chegamos então na 9ª praga, né? Aqueles 3 dias de escuridão completa, e só para o povo egípcio, né? Teriam sido basicamente fumaça do vulcão que se aproximou do Egito, deixou os céus escuros por 3 dias, né? E a gente já viu esse fenômeno acontecer na erupção de outros vulcões que acabavam até atravessando o oceano, né? A fumaça chegando em outros países, outros continentes, então parece algo bem incrível, né? E aí tu tinha perguntado, né, por que só aconteceu com os egípcios. Aí é uma coisa mais psicológica daqui a pouco, quando tu tá todo ferrado já, até isso ficou escuro lá pros caras também, mas ficou bem mais pra ti, né? Pode ser. E fora as licenças poéticas, enfim, mas se teve essa escuridão, a gente não sabe exatamente a área geográfica onde habitavam os hebreus. Pode ser que eles ficassem no pé de uma montanha e a fumaça não passou por ali. Tudo é explicável. Né? É isso aí. É isso aí. E a última praga do Egito, a morte dos primogênitos. Essa tem a ver com uma tradição egípcia daquela época.
quando os hebreus vieram para o Egito com as 12 tribos, eles vieram numa época que tiveram anos de escassez também. Foi um dos motivos deles virem, porque não tinha comida onde eles estavam. Então era uma coisa que os egípcios se enfrentavam. Vai da vazão do rio, vai da colheita, está no deserto, tudo pode acontecer. Eles tinham como tradição dar uma ração extra de comida para o primogênito, para que a família prosseguisse, né? O laço sanguíneo se fortalecesse e prosseguisse, porque o primogênito era o chefe da família no falecimento do pai da família, né? Sempre sobrava para ele. Então, esses primogênitos receberam ração extra no meio desse caos todo. Morre bicho, gafanhoto come plantação, chuva de pedra destrói plantação. Eles apelaram por silos e para comida que eles conseguiram pegar do resto do que sobrou dessa desgraça toda, e deram o dobro de comida pro primogênito e menos do que o normal para os outros filhos todos, enfim, humanos e rebanho. A comida que estava nos silos provavelmente apodrecida, a comida que foi colhida provavelmente envenenada por fezes de gafanhoto, a comida que foi pescada envenenada por ferro. Então os próprios egípcios envenenaram seus primogênitos, desde o primogênito do faraó até o primogênito do catador de pedra. E eles mesmos proporcionaram a 10ª praga para si. É só interessante ressaltar que não é bem envenenar, né? É como uma infecção muito... Isso, né, se acaba com volume. Então comeu mais um negócio tóxico, né? Ou seja, ingeriu mais essa substância tóxica e acabou ficando doente e morreu, né? Se foi por excesso realmente do ferro na água, daí é um envenenamentozinho leve, né? Mas é isso aí. É isso aí. E eu achei muito interessante essa teoria, porque ela tem sentido, né? A gente não sabe de nada. Ela é honesta, né? E a gente não sabe de nada do que está escrito, o que realmente aconteceu, o que foi fantasiado, o que foi para contar uma história ou para ensinar o sentido de algo, né? Então, quanto é simbólico, quanto é histórico, né? Exatamente. Então eu achei bem interessante por isso, né? Porque todas essas 10 pragas que a gente ouviu falar até hoje aconteceram por causa de uma erupção do vulcão. Tudo, né? Ou seja, tudo que foi percebido de ruim por eles simplesmente foi um fenômeno da natureza, né? Isso aí. E aí eu tenho uma curiosidade, talvez tu saiba, talvez não. Em quanto tempo se deu essas pragas aí? Isso a gente tem... Não, ninguém sabe exatamente, mas foi um período muito curto, porque era um vem e vai de... tenta de novo, ele não quis, Deus dizia, vai lá, faz de novo, vai de novo. Então provavelmente, se a gente analisar historicamente, é difícil provar o tempo que foi, ninguém conseguiu até hoje, nem cronologicamente, nem quanto tempo durou. E cientificamente deve ter sido um fenômeno muito rápido, porque quando chegam as trevas, que é a penúltima praga, é o tempo de uma fumaça viajar 700, 900 quilômetros, então não deve ter sido muito mais do que 3, 4 dias entre uma e outra, enfim, né? Eu antes desse episódio, eu tinha uma impressão muito clara que era um negócio que tinha demorado muito mais tempo, né? Ou seja, é aquela coisa assim, porra, estão lançando uma praga, tipo, não é um negócio que... E até é coisa que o pessoal fala, né? Que quando chegar o fim do mundo a gente vai notar porque vão acontecer as coisas, né? Ou seja, tu vai vendo os fenômenos acontecer e não vai ser de um dia para a noite, né? E essa era a impressão que eu tinha, que tudo aconteceu dessa forma, né? Então vem a primeira praga, ela se instaura e aí não muda nada. Daí vem a segunda praga. Eu tinha realmente essa impressão de ser algo bem mais longo, né? Isso, foi algo um pouco mais instantâneo, né? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história com uma versão científica, né, que a gente trouxe para vocês hoje. E se quiserem sugerir assuntos, só comentar no vídeo aí embaixo, seguir a gente nas redes sociais e semana que vem a gente volta com um assunto mais interessante, tá bom? Isso aí. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Júlio. Valeu, pessoal. Valeu por terem ficado aí, escutado essa história com a gente.
e assistam os outros vídeos, deixem seu like e principalmente a opinião de vocês, que é bem importante pra gente seguir fazendo o canal. Um abraço. Valeu.